Fala, meu povo! Tudo bom? Tudo bom. Estamos aqui novamente no canal da Ingresso.com com mais uma lista primorosa pra vocês. Afinal de contas, estamos no mês de Joker. Sim! O mês de contar piadas e transgredir populações. O filme do Coringa chegou nos cinemas no dia 3 de outubro. Inclusive, já tem uma live que a gente fez aqui no canal da Ingresso.com sobre o filme. Se você não assistiu, o link tá aqui na descrição. Estávamos aterrorizados. Sim, a gente ficou bem impactado com esse filme. E o filme até agora não saiu das cabeças da bilheteria do mundo inteiro no cinema. Que beleza. Então a gente decidiu trazer pra vocês um pouquinho da trajetória do Coringa nos cinemas e na televisão. E por que que ele é um dos personagens mais peculiares da DC Comics para se adaptar. Por que da interpretação de um Coringa por outro tem tanta diferença? Exatamente. Então vem com a gente nessa lista maravilhosa de Jokers e eu já vou deixar aqui o desafio pra vocês. Comenta aqui embaixo do vídeo qual é o seu Joker favorito. Mas espera, que a lista é grandiosa. Espero ouvir porque você pode mudar de ideia no meio. Bora lá. Bora lá. Vamos falar de César Romero, Eita. primeiro e um dos mais icônicos coringas da história da televisão e do cinema. Pra quem não sabe, ele protagonizou Batman na série de TV clássica e no cinema no mesmo ano, em 1966. E pra quem tá ligado nos memes do Brasil, ele é o famoso Coringa da Feira da Fruta. Exatamente. Tenho que falar dele. Ele é. Seu Coringa favorito. É o meu Coringa favorito. Da história dos Coringas. Na história dos memes Brasil. O legal, assim, o César Romero, ele não teve uma construção de personagem pro Coringa. Sim. Eu acho que isso já coloca ele num contraponto com o Coringa do Joaquin Com todos Phoenix. os outros, né? Também é. Na real, eu acho que ele é o contraponto extremo do Joaquin Phoenix. Ele é. Porque ele é engraçado, ele é divertido, ele é bobo. É. E o próprio César Romero falou que quando você se maquia pra ser um personagem como o Coringa e coloca a roupa do personagem, você não precisa de mais nada. O personagem meio que vem junto. Era fácil pra ele falar isso também. Então ele nem se esforçou, ele literalmente passava a maquiagem do Coringa em cima do bigode dele. Ele não quis tirar o bigode. Diferente de certos Supermans que tem que tirar digitalmente. Mas o Coringa do César Romero, ele era bobalhão, sabe? Ele transcrevia basicamente o que a gente via nas HQs daquela época. Bem numa pegada de vilão da década de 60 mesmo, como por exemplo Dick Vigarista. Exatamente. Que tá ali pra atrapalhar os heróis, mas ele não quer vencer nada. Exato, a função dele era botar uma pedra no meio do caminho do Batman. Isso aí. E se o Batman tropeçasse, pra ele já tava maravilhoso, gente. Ele não precisava matar a Gotham inteira, entendeu? É verdade. Ele só queria que o Batman desse de cara no chão pra ele rir. Era o Coringa mais divertido de todos os tempos. Era um palhaço. Era um palhaço. Cara. E por conta disso ele ficou super reconhecido por conta do papel, ele amava fazer o Coringa e ele foi o primeiro e único Coringa antes da DC Comics decidir obscurecer o personagem nos quadrinhos. Eita, e aí a gente entrou numa nova fase de Coringas. Bora pra década de 80. Gotham City always brings a smile to my face. Jack Nicholson, segundo Coringa da história do cinema e da televisão. Eita! Ele protagonizou em Batman, em 1989, o personagem, e ele só tinha como referência César Romero. Então ele falou, não quero ter referência nenhuma, eu vou fazer o meu Coringa, Olha. como eu acho que tá certo fazer, né? Eu acho que a própria DC queria. Eu Porque a também DC não tá acho. pra brincadeira. Não tá. DC tá sombria. Sim. A DC queria falar, não, eu não quero fazer ninguém rir. Exato. Eu quero fazer as pessoas pensarem o que é ser super-herói e o que é ser super-vilão. Quando esse filme foi lançado, que foi em 1989, já tinha saído Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal. A DC já tinha feito a revisão dela em todos os personagens e todos os super-heróis pararam de ser perfeitos sem defeitos e todos os vilões pararam de ser só bobalhões tentando atrapalhar a galera. Mas tem que ser um ator de peso, Cris. Não pode ser qualquer um. Não. Ele tinha uma lista grande de atores. Quem foi que ele passou por cima? William Dafoe, Robin Williams e mais uma galera que o Tim Olha Burton isso. tinha selecionado pra fazer os testes de Coringa. É. Mas o Bob Kane, que era o dono proprietário dos quadrinhos do Batman e do Coringa, ele falou, eu quero Jack Nicholson. E eu quero Jack Nicholson por conta desses trabalhos aqui, ó. Fala aí, Panda. Chinatown, Um Estranho no Ninho, O Iluminado. Já tá o suficiente, né? Tem Já? mais, mas Não, esses tem três são muito mais. gigantes. Então, pois é, nesses filmes,
O Jack Nicholson, ele meio que tinha feito personagens icônicos e assustadores. É. Então eles não queriam que ele interpretasse um Coringa diferentão. Ele queria que ele fizesse aquilo ali que ele tinha feito nos outros filmes em Coringa, entendeu? Então era muito diferente do César Romero já. E até porque, se você passar uma pasta d'água na cara do Jack Nicholson, não precisa fazer nada. O sorriso dele já era Já muito é. icônico. O Tim Burton, ele chegou a ser até questionado na época desse filme do porquê que ele colocou o Coringa desse Batman tão em destaque. O Coringa e o Batman dividiam o mesmo espaço em tela. Inclusive, o Coringa tinha até mais destaque se você parar pra pensar. Ele tinha mais tempo de tela, ele tinha mais impacto. A história parecia mais sobre o Coringa do que sobre o Batman. Exatamente. Aí os fãs de quadrinhos falaram, nossa, eu paguei ingresso para ver um filme do Coringa? Exatamente. E ele falou que, na real, assim, o Coringa, pra ele era tão psicopata quanto o Batman. E aí as pessoas já ficaram meio... E ele disse que eles eram duas faces da mesma moeda e que o correto pra se contar a história do Batman é mostrar a profundidade do Coringa. Inclusive, o Jack Nicholson ganhou, muitos elogios por conta da cena com a música do Prince, que ele vai desfilando, jogando notas. Jogando dinheiro. Foi super icônica essa cena. E ele realmente ganhou um destaque diferente do César Romero, conquistou a confiança do público e gerou a curiosidade pra galera querer saber mais sobre esse vilão. Eita, a gente percebeu que o Coringa era mais Jack Nicholson do que o próprio personagem. Exato. E aí abriu precedentes pra gente ver outros Coringas diferentes a cada vez que ele entrava em cena. Sim, e tem mais Coringa na lista, bora lá. Bora lá. Bora mergulhar agora no coração daquele que é queridinho de todos os fãs. Quem? Heath Ledger. Ele que interpretou o Coringa em 2008 no filme Batman Cavaleiro das Trevas. Claro que, além de ser o apaixonante Coringa nos corações de todos os fãs, ele teve uma atuação brilhante como Coringa. A cultura pop tá inserida na galera. Sim. A gente foi pro cinema assistir o Cavaleiro das Trevas querendo ver um Coringa melhor que o Jack Nicholson. Sim. Com base nos quadrinhos. E tudo que a gente viu foi algo novo, surpreendente e inimaginável. Como a DC tava nessa vibe mais sombria, o Heath Ledger ele decidiu mergulhar de cabeça na produção desse personagem. E ele foi oficialmente o primeiro ator que estudou para fazer um Coringa diferente. Nada cômico, nada bobo, nada com a personalidade dele, ator. Mas um Coringa que as pessoas já conheciam das HQs. E foi por isso que ele ficou trancado semanas num hotel, vendo repetidamente o filme Laranja Mecânica. Só de pensar na possibilidade, meu olho já começa a rodar aqui de maluquice. Não é? He turns to me and he says, "Why so serious?" Ele foi além. Ele construiu o Coringa. Exato. E é por isso que a gente gosta tanto dele. Eu acho que isso é muito diferente, sabe? De você ver, por exemplo, uma adaptação dos anos 60, que era literalmente copiar e colar, e existia todo um ego também dos atores daquela época e tudo mais. E agora a gente estava em 2008, então era outra época, outros fãs e outras exigências. E ele foi tão brilhante, mas tão brilhante, que ele chegou a levar o Oscar póstumo, porque ele não viu o filme ser lançado, por conta dessa atuação. E até hoje ele é lembrado como um dos melhores Coringas da história do cinema e da TV. E nunca vai deixar de ser. Nunca vai. Agora vamos falar daquele que é um dos mais controversos personagens do cinema, principalmente do universo da DC Comics. A risada já incomoda. Estamos falando de Jared Leto e seu Coringa de Esquadrão Suicida de Sim. 2016. Calma. Antes de você falar qualquer coisa, ele trabalhou com o que ele tinha. Existe uma defesa aqui para esse cara que ele tentou, ele se esforçou. O cabelo tava um pouco verde demais? Tava! Parecia que ele tá indo pra Ibiza. O dente tava um pouco brilhante demais? Sim, tinha muita tatuagem. Então, mas ele tava trabalhando com uma outra vibe. Ele não era o Coringa obscuro,
Ele não era um Coringa com uma densidade psicológica. Ele não era um Coringa. Era um Coringa namorado da Arlequina. Era isso que ele era em Esquadrão Suicida. Vamos ser sinceros, que ele só era o namorado da Margot Robbie ali naquele rolê. A Margot Robbie brilhou muito até antes de sair o filme. Ela roubou todas as cenas e mais um pouco. Exato. Mas assim, o problema do Jared Leto, eu acho, foi que... que todos foram incríveis, mas o problema do Jared Leto é que ele mandava uns presentes muito bizarros pra galera. Gente, ele mandava rato vivo pras pessoas. Olha isso. Pra galera do elenco, sabe? Não, amigo, não é assim Se que ele funciona. consegue incomodar a galera que trabalha com ele, como é que Imagina ele a não vai gente. incomodar a gente? O fato é que, no fim das contas, ele tinha o legado de Heath Ledger, que era quase que uma sombra que pressionava a atuação dele em Esquadrão Suicida. E isso, pra qualquer profissional, é horrível. É. E segundo, que ele tinha uma outra vibe, que ele não queria seguir aquele rolê ali meio obscuro e denso e tudo mais. E ele teve muita cena cortada dele no fim das contas. Ah, não vamos defender tanto também. Não, tô só jogando fatos Informação, e dados. entendi. Vocês julguem. Você comenta aqui o que você acha disso. É. Eu só tô te jogando informação, tô trazendo dados, fatos e dados para todos os seres humanos ali do outro lado chegarem às suas conclusões. É. Entendeu? É isso que aconteceu com o Jared Leto. Next! Agora, depois dessa lista maravilhosa, coringas de todos os estilos, Sim. de todas as facetas, Sim. temos o nosso coringa deste mês, deste ano que estamos vivendo. Estamos falando de Joaquin Phoenix Ei. e sua atuação em Joker no filme de agora, 2019. Que beleza. Como não amar? Não tem é mesmo? como. Perfeito sem defeitos. Incomodou? Tudo que é perfeito incomoda. É o que eu tenho para lhe dizer. Se o Coringa não incomodar, não é Coringa. Exatamente. Era. O Joaquin Phoenix, primeiro, antes de mais nada, emagreceu 23 quilos para interpretar o Joker dos cinemas. Pra ele tirar aquela cara de imperador de gladiador, sabe? Sim. Ele precisava ficar um cara que morava ali bem nas esquinas escondidas de Gotham. Um cara que não era só motivado por odiar o Batman. Não. Ele tem os problemas dele que são pessoais. Você me dá licença que esse Coringa foi bem construído? É. Ele tem complexo de Édipo, ele é pobre, sofre bullying, mora num lugar completamente abandonado pela sociedade, não é respeitado por absolutamente ninguém. E aí nascem algumas questões do ser humano depois desse balaio todo, entendeu? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Não tem como você Não sair daí tem como livre. ser normal. Fora que ele se inspirou na sua dancinha famosa. Sim. As dancinhas, né? As dancinhas. Várias dancinhas. Ele ficou treinando os movimentos Do do Frank Fred Sinatra. Do Fred Astaire e do Frank Sinatra. Olha que beleza. Ele ficou imitando os movimentos, cara. E ele ficou 4 meses treinando a gargalhada maligna. Que, aliás, que gargalhada, Tu não é consegue mesmo? fazer? Não. Não consigo. Não, não é isso. Não, mais, não é. é mais do que isso. O fato é que ele tá aí super na corrida do Oscar para ser o segundo Coringa a levar um Oscar por sua atuação, já que temos aí Heath Ledger, legendário. Heath Ledger legendário. Ele tem um nome pronto, né, para ser legendário. Nossa, mas precisa muito de um Oscar pra esse Ai, cara. gente. Ele já levou prêmio no Festival de Veneza, já tá fazendo sucesso no coração de todo mundo e, por mais que ele seja um pouco controverso, porque tem gente que não curte muito motivações reais para personagens ficcionais, ainda assim, ele tá sendo super elogiado pelo trabalho. Eu adorei. Tem o seu mérito. Esperamos que você tenha curtido essa lista maravilhosa de coringas do cinema e da televisão, da história da DC Comics e das adaptações. É sempre importante trazer pra vocês um pouquinho mais de informação. Espero ter trazido um pouquinho mais de informação que você não sabia. Não esquece de comentar aqui pra gente qual é o seu Joker favorito. Pode ser da televisão, pode ser do cinema e pode ser dos quadrinhos também. Tanto faz, gente. Pode o gosto tudo. é seu, tá tudo bem. Agora fica a dica aqui. Será que Heath Ledger ganha nessa lista?
Eu queria que o Joaquim Fênix ganhasse. Eu sei que o Heath Ledger é o queridinho da Sim, galera. sim. Existe uma nostalgia com César Romero. E, claro, o Joker de Joaquim Phoenix está arrebatando corações. Então, comenta aí que a gente quer saber. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal da Ingresso.com e de visitar o nosso canal Coxinha Nerd aqui no YouTube para conhecer nosso trabalho. Boa! Beijo e até a próxima. Tchau! Show!